Pronto, vamos lá, gente. Como prometido, segue aqui um despacho saneador, que é aqui pelo Tribunal do Paraná, tá bom? Então, isso aqui que vocês estão vendo é um despacho saneador, tá? E aqui também, aqui onde vai estar a nomeação de vocês, tá bom? Então, tá, vem aqui o Poder Judiciário, por questões óbvias, foram apagados aqui alguns itens, né? Então, vamos lá. Aí aqui, vistos do saneador. Aqui, o juiz vai contar uma historinha do que está acontecendo no processo, né? Aí trata-se de uma ação de nulidade, por empréstimos bancários, né? Apresentou a defesa, fez aqui, o autor pleiteou a inversão do ônus da prova, aí veio, né? Aqui, tá, aí vem aqui, é a síntese necessária, ok. Aí o juiz vem e decide. Tá, ó. Olha aqui, ó, vai estar decisão de saneamento e de organização do processo. Então, você, perito, tem que entender muito bem isso daqui, porque é daqui que vai sair todos os parâmetros de vocês para efetuar a perícia, tá? Então, tem que prestar bastante atenção nisso daqui. Não precisa ler tudo, só vou dar uma lida aqui com vocês para poder vocês entenderem como que funciona. Né? Aí vem aqui o que a parte arguiu a irregularidade de representação processual, tá? Isso daqui não nos interessa, não precisa estar lendo. Afastou a preliminar arguida do réu, o banco veio, falou mais alguma coisa aí nesse sentido. Aí vocês vão lendo. Não tá falando ainda de provas? Não tá falando nada. Aí tá aqui, vai passando, mas vão tomando cuidado. Rejeitou outra preliminar aqui, requereu denunciação da lide, vamos ver o que o juiz resolveu, tá? Aí vai indo. Essa questão, essas jurisprudências aqui, não há necessidade de estar lendo, tá? Porque não é o foco da perícia. Aí vem, indeferiu também. Aí veio aqui, ó, declaro saneado o processo e passo a ordenar, agora interessa, a produção de prova. Isso daqui nos interessa. Aí vem aqui, ó, em que pese autor inexistente do negócio jurídico, entabulado com o banco, deve ser considerado consumidor, não como beneficiário ou usuário do serviço, mas sim por equiparação àquela que é a vítima nos termos do CDC. Esse aqui, CDC, é Código de Defesa do Consumidor. Pontos controvertidos. Isso é muito importante, achar onde que está isso. Pontos controvertidos. Aí vem aqui, ó. As questões de fato sobre as quais recairá a produção de provas consistem na existência de relação jurídica entre as partes, a autenticidade da assinatura posta no contrato, no movimento tal ou no evento, ocorrência de extensão dos danos. O que nos interessa? A autenticidade da assinatura posta no contrato. Tá? É isso daqui. O ônus da prova. É que é desnecessário inverter o ônus, ressalta que a comprovação da não contratação do negócio jurídico trata-se de prova negativa, tá? Ok, existência de dano moral. Aí vem aqui, provas. Defira a produção das seguintes provas: documental e perícia grafotécnica no documento de evento tal. Então, aqui, o fato do juiz ter colocado provas documental e perícia grafotécnica não quer dizer que vocês vão fazer perícia documental. Porque se fosse necessário, o juiz iria colocar perícia grafotécnica e documental, ou documentoscópica, ele iria usar algum termo, tá bom? Então, aqui é só a perícia grafotécnica no contrato, tá bom? No contrato, como a gente já leu aqui em cima, certo? Daqui, aqui, da autenticidade de assinatura posta no contrato, tá bom? Do evento tal. Por que eu tô frisando isso?
Porque às vezes vocês abrem essa sequência aqui que o juiz indicou e tem lá o contrato e diversos outros documentos, tá bom? Nesses documentos, um exemplo assim, vai ter lá comprovante de residência, vai ter outros tipos de comprovante, pode ter uma cópia de documento pessoal, CNH e tudo mais. Nós não vamos fazer perícia lá, tá bom? A perícia é tão somente no contrato. Vejam aqui, ó, posta no contrato. Então, a perícia vai ser feita no contrato. Não importa ali os outros documentos, a não ser que esses documentos sejam anexos ao contrato. Vamos supor assim, tem um contrato, aí vem lá, termo de adesão. Termo de adesão do quê? Do contrato. Termo de comprovante de residência. Aí, nesse termo de comprovante de residência, um exemplo pode estar escrito assim, colocar meu nome. Eu, Daniela Bernardo Silva, declaro que moro na rua tal, e assino. Então, ele faz parte do documento, tá bom? Isso faz parte do documento. O que é do contrato? O que não faz parte? A CNH juntada, vamos ver, o comprovante de residência, entendeu? Porque isso são, em que pese esteja ali anexados ao contrato, não há necessidade de fazer provas nesses documentos. Por quê? Porque é um outro tipo de prova documental que exige algumas peculiaridades, exige um conhecimento um pouco mais abrangente, e isso daria falsidade de documentos. Então, assim, se no caso neste caso aqui, a pessoa também estivesse, a parte autora no caso, né, estivesse contestando a autenticidade daquela CNH, daquele comprovante de residência, ou de uma matrícula de um imóvel, ou de alguma coisa assim, estivesse contestando isso, a falsidade desses documentos, haveria um outro tipo de prova. Não só a grafotécnica, seria uma outra coisa que iria analisar o documento ali para poder saber, né, se houve ali uma fraude naqueles documentos ou não. Então aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o juiz escreveu o quê? Posta no contrato. Então você vai analisar o contrato. E o contrato você vai analisar o contrato todo. Ver se o contrato possui, se ele foi manipulado, se ele foi fabricado, né? Fabricado no sentido de ter colagens ali, né? Que dá para ser observado. Então, é nesse sentido, tá bom? Então, assim, vamos ficar bem atento no que o juiz pede, para a gente não fazer outro tipo de perícia, tá bom? Porque, vejam bem, gente, não estou falando que, então nunca vai fazer a perícia num documento pessoal, ou num comprovante de residência, ou sei lá, numa certidão de nascimento, alguma coisa assim. Depende do caso. Se estiver sendo contestado aquilo, aí ele vai ser sim, ele vai ser realizada uma perícia ali. Agora, se não estiver sendo contestado isso, então nós não vamos fazer, tá bom? Nós não vamos fazer. Então, assim, preste muita atenção ali no despacho do saneador, que é de extrema importância para poder saber o que eles estão pedindo aqui, tá? Se vocês ficarem com dúvidas de o que fazer, liga para os advogados. Geralmente para o advogado da parte autora. Liga para ele e pergunta: doutor, fui nomeada aqui no processo assim. Só uma dúvida, aqui é só neste contrato ou tal? Conversa com o advogado. Ele vai te falar. Se você ainda não ficar satisfeito, tudo bem. Liga para o advogado do réu, tá? Liga para o advogado do réu e liga lá para ele e pergunta, né? Assim, doutor, eu sou a Daniela, fui nomeada aqui no processo tal, como perita. Então, assim, a respeito aqui, ficou um pouquinho confuso o despacho. Isso aí não é vergonha, gente. Vergonha é fazer errado. Vai perguntar, isso não é vergonhoso. Assim, eu não entendi muito bem. Eu vi aqui o despacho, tá um pouquinho confuso. Pergunta,
tá? Se vocês não conseguirem entender isso daqui, pergunta, liga para o advogado. Onde que vai estar o telefone do advogado das partes? Geralmente, vai lá, vocês procurem a inicial, que é o começo ali do processo, a contestação, que é a defesa da parte ré, né? Que ali geralmente vai estar na procuração ou na primeira página ali dos autos, vai estar o telefone deles lá. Então, vocês vão lá e ligam, tá bom? Ligam para poder saber ali ao certo da onde fazer em qual documento fazer perícia, caso vocês não entendam, tá? O que foi requerido ali, tá bom? Porque também pode acontecer de ter 3, 4, 5, 6, vários documentos, mas só que está sendo questionado apenas um documento. Aí vai depender se aqueles outros documentos vão te servir para utilizar aquelas assinaturas ou fazer uma comparação ali com os documentos, né, para ver ali se houve uma fraude, se a assinatura foi falsificada mesmo ou não. Então, tudo depende muito do contexto, do contexto tanto da inicial como da contestação e do despacho saneador do juiz. Tá bom? Então, vamos voltar aqui. E a prova das provas, né? Documental grafotécnica. Aí vem a nomeação. Geralmente aqui eu já coloca nomeio fulano de tal. Aí tem o cadastro. Esse cadastro do Caju é aqui do TJ do Paraná. Eu não sei como alguns outros não vai estar como Caju, vai estar como auxiliar, enfim. Vai ter um outro nome. Esse daqui é aqui do Paraná. Então, aqui é onde a gente faz o cadastro lá, né? Por sorteio. Enfim, aqui é do Caju. Aí vai ter o e-mail da pessoa, vai ter o telefone dela, né? Por quê? Para alguma dúvida, as partes poderem estar entrando em contato com ela, né? Aí vem aqui. Em que pese das regras do custeio da investigação, documento. Aqui a despesa deve ser suportada pela parte que produziu o documento. Quem que produziu o documento? Foi o banco. Esse aqui foi legal, né? Esse aqui, quem produziu o documento foi o banco. Então, aqui, ó, assim, incumbe ao banco réu o custeio da prova técnica. Então, quem vai pagar é o banco, porque foi ele quem formulou, fez ali o documento questionado. Então, olha, outra dica. Foi o banco que fez o RG? Foi o banco que fez a comprovante de residência? Foi o banco que entendeu? Então, assim, ele juntou, ele pode até ter fabricado, mas nesse caso aqui, o que ele fabricou totalmente foi o contrato de empréstimo aqui, eu acho que é um empréstimo. O contrato. Então, o contrato, o documento aqui que é custeio do banco, porque ele quem fabricou. Fabricou o quê? O contrato, tá? Aí vem aqui, ó. No prazo de 15 dias contados da intimação da presente decisão, poderão as partes indicar assistente técnico, apresentar os quesitos e orgar impedimento ou suspensão do perito. Então, esse primeiro prazo aqui é das partes, que elas vão receber a intimação, vão ver quem é o perito, tá? Elas vão, neste momento que as partes vão apresentar os quesitos e assinalar ali, indicar o assistente técnico, tá bom? Ele pega os dados ali do assistente técnico e junta ali nos autos junto com a quesitação. Aí depois, feito isso, vem aqui, intime-se a perita, o perito, né, aqui, no prazo de 5 dias, no prazo de 5 dias, cadê aqui? Para ser aceita a nomeação, apresentando a sua proposta de honorários. Ou seja, vai ter 5 dias aí o perito para dizer se aceita ou não e apresentar a sua proposta de honorários. Tá? Aí, transcorrido o prazo, intime-se as partes para que no prazo de 5 dias se manifeste a respeito da proposta. Em não havendo impugnação, intime-se a parte ré para efetuar o depósito integral dos honorários e no prazo de 5 dias, os quais serão levantados na proporção de 50% no início do trabalho e o remanescente após a entrega do laudo. Após a entrega do laudo e eventuais esclarecimentos. Então, assim, essa nomeação aqui, ela não é uma nomeação
que tenha justiça gratuita, tá? Por quê? Quem vai pagar vai ser o banco, tá bom? Um outro momento eu vou mostrar para vocês o despacho saneador de como ocorre na justiça gratuita, tá bom? Então, assim, aí aqui o juiz foi bem legal aqui neste processo, né? Porque ele já pegou e já pediu ali pro banco se manifestar, né? Já despachou ali que 50% já pode estar... eles pediu alvará para o perito, e no final ali da entrega do laudo e eventuais esclarecimentos, ele vai lá e levanta o restante. Foi legal, né? Geralmente não é assim que acontece, mas foi bem bacana. Aí vem aqui, ó, com depósito, depois de ele já ter depositado de forma integral, vamos supor assim, a perita pediu 4 mil reais. Aí lá foi, contestou, ela manteve os 4 mil, o juiz manteve também, ficou 4 mil. Então, ela vai lá e o banco vai depositar esse valor de 4 mil. 2 mil, ela já vai conseguir levantar, tá? Que é 50%. Aí, depois que o banco depositar o valor integral de um exemplo, aqui no caso de 4 mil reais, intima-se a perita para iniciar os trabalhos, informando nos autos a data de início de prova pericial, nos termos do artigo do CPC, intimando as demais partes, os assistentes técnicos indicados, concluindo com a juntada do laudo no prazo de 30 dias. Então, aqui, deu tudo certo, tá? Fez o depósito, ok? A perita, ela tem que fazer o agendamento da colheita das assinaturas. Para fazer esse agendamento, ela tem que peticionar nos autos. Então, assim, você vai lá e peticiona nos autos. Tem que ser ali de pelo menos, para que as partes possam tomar ciência, todo mundo ser intimado, tá tudo certo, pelo menos 30 dias, tá, gente? Então, assim, por quê? Porque, assim, até eles receberem a intimação, até se manifestarem e tudo mais, de repente, pode não dar o tempo ali. Então, o tempo mínimo para um agendamento, eu sugiro que seja de 30 dias. Então, vamos supor assim, tá dia 16, hoje é dia 16 de março de 2023, coloca lá pro dia abril, para abril de 2023, no dia 16. Veja lá se cai dia útil ou não. Vai cair num domingo, vamos supor dia 17 de abril. Gente, tem que ser um tempo... Esse é o tempo mínimo, assim, sabe? Menos do que isso não dá, porque não dá tempo das partes serem intimadas, tá bom? Aí, tá. Aí vocês têm um prazo para poder juntar o laudo. Qual que é o prazo para exercer a função aqui como advogado, como perito do juiz? 30 dias, tá? 30 dias contados da data do agendamento, tá bom? Vocês têm que apresentar o laudo. Aí depois, após apresentado o laudo, o juiz vai lá e intima as partes para tomar conhecimento ali do laudo que foi juntado pelo perito e eventual parecer técnico. Quem que vai fazer o parecer técnico? O assistente de perícia contratado por uma ou ambas as partes. Cumpre a portaria, Curitiba, tal, assinado digitalmente. Então, gente, isso daqui que é um despacho saneador, tá? Isso é um despacho saneador, tá bom? Então, aqui, de tudo, o que nos interessa? O que nos interessa em um despacho saneador? Saber quem é o autor, quem é réu. Essa historinha aqui que o juiz conta, é bom dar uma lida para poder entender mais ou menos o que está acontecendo no processo. Depois disso, a outra coisa é onde ele começa a falar de provas. Fica procurando. Onde está provas? Aqui. Ônus probatório, pontos controvertidos. Isso nos interessa. Então, vocês vão ler qual que é o ponto controvertido, o ônus probatório para quem ficou, para quem que não ficou, porque geralmente é aqui também que o juiz fala se tem ou não uma das partes o benefício, ou ambas as partes o benefício da assistência judiciária gratuita. Aí depois vem as provas, e aqui onde vocês vão tomar conhecimento do que vocês vão fazer nos autos, tá bom? Qual é o tipo de perícia que vocês vão fazer. Sentiu dúvida? Gente, liga para os advogados. Não vai peticionar nos autos, falar...
A perita nomeada nos processos e tal, não entendi o despacho saneador. Gente, por favor, não façam isso, pelo amor de Deus. Jesus amado, não façam isso. Ligam para as partes. Vai lá e liga para as partes. Fala assim, doutor, eu aqui como tá um pouquinho confuso ali o despacho saneador. E aí conversa com ele, daí ele vai tipo assim, não, é isso, isso e isso. Ah, não deu boa? Conversa com a outra parte. Assim, doutor, tá meio confuso aqui o despacho saneador. Prova só, a perícia só de tal documento. Assim, dá uma quebrada de gelo ali e não demonstre que vocês não entenderam nada do despacho saneador. Tenta não demonstrar muito isso, sabe? Ou então pergunta para outro perito, outro colega e tudo mais. O pessoal vai ajudar aí, eu tenho certeza, assim, sem nenhum tipo de problema, tá? Então, isso daqui é um despacho saneador, tá? Aqui onde vai estar tudo o que vocês... como deve ser feito, em que momento deve ser feito, qual é o prazo que vai ser realizado e tudo mais. Lembrando que, vamos supor aqui que o laudo de vocês for impugnado, tá? Uma das partes impugnou o laudo. Gente, não sai peticionando imediatamente. Impugnou meu laudo, vou lá me manifestar. Não, espera. Espera o juiz te intimar. Sempre manifeste nos autos após a intimação que o juiz fizer para você, tá? Por quê? Porque de repente pode acontecer do juiz entender que não precisa intimar o perito, não precisa esclarecer nada, porque o laudo tá muito perfeito, tá muito objetivo, tá muito elucidativo, então desnecessário ou demais esclarecimentos a serem feitos pelo perito. O juiz pode decidir isso? Pode. Mas e se a parte achar ruim? Ela que veja lá com o advogado o que eles vão fazer, tá? Então, assim, não saiam peticionando aí a rodo não, tá bom? Esperam sempre ser intimados pelo juiz, tá? Sempre espera a intimação do juiz e depois vocês se manifestam. Porque, de repente, você nem precisava se manifestar, você foi lá, fez alguma coisa, aí, de repente, né, numa petição, assim, o juiz pode te dar uma chamada de atenção ali. Então tomem cuidado, tá? Só se manifestem no processo quando forem intimados. Até lá, não façam nada, tá? É isso aqui que eu tinha para falar para vocês. Esse é um despacho saneador. Como é que é feita a nomeação. Em um próximo vídeo eu vou procurar aqui um despacho saneador com justiça gratuita para vocês verem aqui que a ordem aqui, o modo de recebimento dos honorários é bem diferente, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido mais um pouquinho aí.